Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, salve Maria. Bom, hoje, como podem ver pelo título, os motivos de se rezar diferente, né? Ofensas ou dívidas. Isso aqui eu senti uma necessidade de... Achei interessante colocar isso numa aula, né? Porque muita gente acaba conhecendo a chamada tradição, mas enfim. E quando começam a rezar, vem que nós rezamos diferente, digamos assim. Na verdade, essa dúvida surgiu comigo, particularmente, quando eu era adolescente. Na minha adolescência, eu frequentava uma paróquia chamada Santa Ângela, e em casa, eu descobri lá no meio das caixas de meu pai um missal, que ele utilizava quando eu era mais moço, né? Quando eu era solteiro. E nesse missal tinha lá o Pai Nosso, em latim. Eu achei muito interessante, né? E vi que lá se rezava de uma maneira um pouco diferente. O Pai Nosso se rezava lá, perdoai as nossas dívidas. Eu achei muito esquisito aquilo lá. Eu acho que não é normal, quando a gente vai numa paróquia, numa igreja, ou quando rezamos com o tio, mesmo com os pais, ou com os primos, e de repente você vê que tem uma dissonância ali, né? Eu lembro que na época eu perguntei para o padre, isso aqui é de 1960, 50, e está aqui dívidas, por que se reza hoje ofensas? Ele falou, é porque, assim, dívidas é um termo capitalista, entendeu? Podia dar uma conotação, assim, errada. Na ocasião, eu falei, nossa, mas, bom, era o padre falando, né? Então, na hora eu nem contestei isso aí. Era a época da teologia da libertação. Era a época que a teologia da libertação estava fortemente presente nas paróquias, né? Tanto que eu era comunista na época, né? E exatamente vigorava essa mentalidade anticapitalista. Bom, o tempo passou, graças a Deus eu conheci o professor, e aí fui entender que não é bem assim, né? E desde então, como eu disse, quando você vai nas paróquias, quando você faz apostolado, ou com os parentes, ou com colegas de faculdade que praticam a religião, na hora de rezar, dá um problema ali, dá uma desarmonia ali. Então, essa aula visa colocar, ainda mais que se for para a internet, né? Eu creio que fará bem para as pessoas, para mostrar os motivos de que se rezar, entre aspas, diferente, né? Bom, para isso eu coloquei como aqui minhas fontes, o comentário ao Pai Nosso de São Tomás de Aquino. Isso tem a versão em livros em português. Essa editora Verbo aqui, no caso, eu nem sabia, mas eu vi que é de Portugal, mas enfim, vende no Brasil também. O Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, o Catecismo de São Pio X. Isso é para mostrar como existe uma unidade de doutrina, desde um teólogo como São Tomás até um catecismo que São Pio X fez para os adultos. Existe uma coerência aí doutrinária, né? E como envolve aí a questão do latim, eu vou aproveitar a ocasião para defender um pouquinho o latim. E para isso eu vou aproveitar um livro que, sem querer, eu estava cuidando de provas no colégio onde eu dou aula, e debaixo da mesa do professor tinha um livro, Raciocinando em Português. Creio que é da Madre. E cuidando de provas, eu estava lendo lá, e logo na introdução ela coloca uma coisa muito interessante. E eu aproveitei isso aí, fiz algumas adaptações, né, para ficar um texto com unidade, para colocar para vocês porque ela se pergunta, ela coloca, dizem que o latim é uma língua morta. Será? E daí ela expõe lá o que eu vou colocar para vocês aqui, com algumas adaptações, né?
Antes disso, eu quero não posso deixar de dar uma espezinhada nos modernistas. Por quê? Porque eles são os grandes críticos, né? Eles falam, para que o latim? Né? Ninguém entende nada, é uma língua morta, o povo não entende, nós temos que fazer as coisas para fazê-los entender. Pois é, mas quando eles vão escrever alguns livros, e não são livros assim de erudição, livros propriamente para divulgar, né? A teologia deles, que é modernista, aí meio que me parece que é para dar carteirada, sabe? Porque aí eles começam a usar o latim, exatamente o latim. Peguei aqui um trecho de um livro, que eu já dei uma aula aqui, em que o Vaticano II mudou a igreja, e lá está cheio de termos em latim. Quer dizer, eles criticam o uso do latim, falam que tem que abolir mesmo, mas eles mesmos utilizam. Só que, claro, outros termos, né? Para dar um ar de erudição, de autoridade, que são os peritos em liturgia, né? Então, eles colocam lá. Deixa eu ler para vocês aqui. A evangelização é um processo gradativo e complexo, alicerçado na martíria, no querigma, na didascália, na crisis, na liturgia, na diaconia, na koinonia. Eles enchem os textos deles com esses termos aí. Sempre cum petros e subpetros, primos inter pares, no modelo neotestamentário da Domus Ecclesia, respeitando sempre o sensus fidelium e o sentirico ecclesia. Aí vale o latim, né? Aí vale. Se o povo vai entender ou não, pouco importa, né? Deixei aqui só para não deixá-los desamparados. Está lá, martírio é testemunho, querigma anúncio, catequese, crises e formação teológica. Eu confesso que eu fiquei surpreso com isso. Então, eles usam isso à torta direito, nos textos deles, nos livros deles, que vende nas livrarias católicas aí. Aí não tem problema, né? Aí pode usar. Aí eles usam. Isso me lembra, sabe, estagiário de administração que começa a trabalhar na empresa e começa a soltar aqueles termos da empresa, né? Geralmente termos em inglês e tal, e fica falando que já está, digamos, com a cultura organizacional incorporada, né? Bom, então, como eu citei do livro da professora Raciocinando em Português, ela começa o texto assim: dizem que o latim está morto. Será? Olha o que ela fala. Bom, para fazer o café da manhã, acendi o fogão com os fósforos Fiat Lux. Tomei iogurte Corpus, enquanto ouvia a rádio Vox Populi. Levei meu filho à escola Regina Mundi, fica aqui perto, onde aprenderam o Mapa Mundi e a renda per capita do estado de Minas, cujo lema é Libertas Coeceras Tamen, né? Depois fui ao campus da universidade entregar, pro forma, o meu artigo da pós-graduação Lato Sensu e me inscrever no Stricto Sensu. Dediquei em memória meu artigo ao professor, idem ao diretor. Pelo meu currículo vitae, entrei na empresa Vesper. Vesper significa vespertino, né? Empresa onde trabalho, condição sine qua non para manter o status quo. Eu trabalho com Big Data para ter ideias sui generis e conseguir fazer, grosso modo, análises ad hoc para a mídia. Consumo produtos grátis e vice-versa, eles me consomem. Haja vista meu modus vivendi. Lembre-se, não seja carpe diem, pois mens sana corpore sano. Isso aqui é uma expressão, acho que conhecida mais em português, né? Por isso, meu alter ego é uma persona non grata, já que interpreto tudo ipsis literis, dado que sou um doutor honoris causa em advocacia. Você sabe, no direito, dura lex sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. Ou seja, tudo a fortiori está sub iudice, ou seja, sob análise, sob julgamento. Ao cometer um delito, alia jacta est, a sorte está lançada. Mas vejo a placa exit, né? Que vem do inglês, na verdade é um termo que vem do latim. É o inglês que copiou do latim. O que me faz lembrar do feriado de Corpus Christi, quando se canta o credo. PS, quando você escreve, né? Depois de escrever, você escreve PS, ou seja, pós-scriptum, mas não posso deixar de pedir bis. Depois ela termina assim: será que está morto mesmo? Claro, a gente não fala latim, mas tem várias expressões, infelizmente está caindo em desuso, de fato. Mas são termos que se usa no dia a dia
em artigos, em textos, enfim. É uma herança que vem do latim, né? Então não está tão morto assim, e as pessoas usam isso. Por isso que, com esse breve aquecimento do latim, que eu entro no nosso tema. Nada como, já que o tema é um trecho do Pai Nosso, né? Nada como eles gostam de consultar as fontes, né? As origens. Então vamos ver as origens. Isso está nos documentos da igreja em latim. O Pai Nosso está lá em latim. E veja como é difícil, né? Para o povo aprender o latim, né? Porque acho que de tanto rezar você acaba decorando, né? De tanto ver. Quando eu trabalhei no Japão, eu não sabia nada daquela escrita japonesa. Mas todo dia eu ia no mesmo ponto de ônibus, pegava o mesmo metrô, falava com as mesmas pessoas, ia na mesma lojinha. Todos os dias eu via os mesmos ideogramas. Você acaba decorando o que é aquilo lá. Então, seguindo uma recomendação, uma sugestão do falecido Papa Bento XVI, eu não lembro qual documento que ele colocou isso aí. Ou foi numa homilia, numa audiência. Mas ele mesmo falou que seria bom que todo católico soubesse, pelo menos, Pai Nosso, Ave Maria, o Glória e o Credo em latim. Ele fez essa exortação. Que são as orações básicas. E não é muito difícil, como a gente vai ver aqui. Pater Noster, né? É o Pai Nosso. Ah lá. Pai Nosso que estás no céu. Tielis é céu. Santificado seja o teu nome, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O reino é reino. Fiat voluntas tua. Faça-se a tua vontade. Assim na terra, em cielo, na terra, como no céu, no cielo. O pão nosso cotidiano é no dia a dia, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, hodie. Daí vem a palavra odierno, né? E perdoai as nossas, assim como nós perdoamos, e aqui eu paro, né? Que aqui é o centro da aula, né? A discussão disso aqui. Perdoai as nossas, o quê? Está colocando débita. Assim como nós perdoamos os debitóribus. Traduziram isso para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A proximidade com o português nos leva a pensar, puxa, mas não é parecido, né? Débita com ofensas, debitóribus com ofendido. Enfim. Aí eu pensei assim, nada como consultar um dicionário, né? Mas eu não fui atrás de um dicionário velho, empoeirado, que vende no sebo, de latim e português. Hoje temos o tradutor Google, né? Dr. Google. E lá, se a gente observar, ele me dá como tradução, débita é dívida, debitórios é devedores. Então não é bem ofensas nem ofendidos, né? É curioso. Por que será? Será que tem algum motivo? Bom, na ocasião que eu perguntei para aquele padre, lá da paróquia de Santa Ângela, ele me deu uma explicação. Na ocasião eu não sabia nada, né? A gente aceita, né? Hoje em dia, acho que ninguém se pergunta mais sobre isso. Por quê? Porque já está em vigor isso há um bom tempo, né? Todo mundo reza ofensas e ofendidos. Mas quando a gente começa a expor a doutrina, a rezar junto com as pessoas, surge isso, as pessoas perguntam. Então, seja para nós firmarmos a posição, a convicção, seja para nós podermos explicar isso para as pessoas, né? É que eu vou colocar alguns pontos aqui do porquê que devemos rezar dívidas e devedores. E não vou dizer que esteja errado, né? Eu não tenho essa pretensão de dizer que está errado. Mas eu diria que, no mínimo, está impreciso falar ofensas e ofendido. Embora, em outras línguas, eles traduzem assim, né? Mas me parece que, no mínimo, impreciso isso aí. Para isso, eu preciso voltar um pouco para alguns pontos que vão dar suporte para o que vai ser exposto aqui. Quando você é
réu de um crime, de um delito, é como você perguntar, foi você que fez isso? Coloco aqui uma situação que é parecida. Quando, faz tempo já, minha filha era pequenininha, tinha lá uns seus 5 anos, 6 anos, eu estava dando banho nela, banho não, né? Estava jogando água lá nela, né? Ela jogou água em mim, me olhou todo. Aí eu parei assim, falei, quem jogou água no papai? Ela ficou olhando para mim, a água. Mesma coisa, você pergunta assim, quem roubou o celular? Quem roubou a carteira? Foram as minhas mãos. Claro que isso aqui falar isso, já pensou falar isso no julgamento, né? Isso aqui é piada, né? Outros vão falar assim, olha, sabe o que é? Eu vejo no vídeo lá, realmente é eu que estou lá pegando, né, a carteira do fulano, ou o celular do fulano, mas é que era uma voz que falava no meu interior, vai lá, pega, né? Pega. É alguém me falando, alguém estava me mandando. E aí eu fui lá e roubei. Isso aí chama-se dissonância cognitiva, né? Ou a pessoa é louca, né? Se a pessoa é louca, ela realmente não pode ser condenada, né? Porque é louca, né? Mas, normalmente, não é isso que acontece. Normalmente, a pessoa é una, né? A pessoa é uma só. Embora seja a mão dela que pegou o negócio, é a pessoa que roubou, né? A pessoa que quebrou, foi a pessoa que fez a corrupção. Você não pode falar assim que, não, veja, vamos distinguir aqui. Foi um pensamento dela, e aqui a mão é só o executor. Não. O mentor, de fato, é a alma da pessoa, quem roubou foi o corpo da pessoa, mas a pessoa é uma só. Existe uma unidade aí, né? Então, ambos são réus do crime, né? Ambos é modo de falar, né? Quem é réu, na verdade, é a pessoa, né? A alma é que deliberou. Eu quero roubar, eu vou assassinar, eu vou cometer o crime, eu vou cometer o delito. Eu sei que está errado, mas eu faço. Quem executa, claro, é o corpo. Não existe separação, né? Há uma penada ou é o defunto. A pessoa está viva, ela que faz. Então, os dois, digamos assim, a gente está separando isso de maneira didática, só para entender. Os dois agentes aí, quem pensou o negócio, quem executou o negócio, os dois merecem o castigo pelo crime. Os dois merecem a condenação. Tanto que nós já vimos isso várias vezes na história do país ou do mundo. Sempre existe o mentor do crime, da conspiração, existe aquele que vai executar. Os dois são condenados. Não é apenas aquele que é pego ali na hora, né? Vai atrás do chefe, vai atrás de quem mandou, vai atrás de quem é o dono da organização criminosa, né? Todos devem ser condenados. É claro que quem manda, quem bolou o negócio, é mais grave daquele que executou, né? Mas os dois são condenados, os dois merecem o castigo. No nosso caso que a gente está vendo aqui, a pessoa merece o castigo, tanto o corpo dela, que fez isso, como a alma dela, que fez isso. Pela gravidade, é um pecado contra Deus Nosso Senhor, contra os mandamentos de Deus, chamado pecado mortal, merece um castigo eterno, vai para o inferno, né? Mas também ela já pode começar a pagar isso, ou seja, ter um castigo durante a sua vida na terra, no tempo, porque afinal de contas o corpo é que cometeu aquele delito também, em realidade. Então você tem castigos também em vida, nós falamos castigos temporais, castigos no tempo. E depois vai ter o castigo eterno, que é no inferno, com a ressurreição, corpo e alma, com a ressurreição, ambos vão ter castigos na eternidade. Não só de natureza, vamos dizer assim, espiritual, mas junto vai ter natureza física também, né? O fogo, de fato, queima. Nas visões de Dom Bosco se vê isso, né? Ele queimou a mão dele quando ele esteve na porta do inferno. Era quente o negócio, né? Mas, graças a Deus, temos um sacramento chamado sacramento da confissão. Pela confissão é possível nós obtermos o perdão. E, de fato,
é um poder que Deus concede aos sacerdotes. Quando ele diz, por isso eu te absolvo dos teus pecados, de fato, é absolvido. Nós recebemos o perdão. Claro, tem aquelas condições, a pessoa tem que estar arrependida de fato, né? Com firme propósito. Não é aqui o núcleo da aula, né? Com esse perdão, então, tudo é perdoado. E aí, o padre fala assim, e como penitência, reze 5 Pai Nosso. Então, o penitente sai do confessionário, ele se dirige na igreja, ele vai rezar, e vai rezar os 5 Pai Nosso. Ele reza, Pai Nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas. Não fica esquisito? Afinal de contas, você não foi perdoado? Você acabou de receber o perdão do padre. O padre disse, eu te absolvo, você está perdoado. Agora você volta e vai rezar, perdoai as nossas ofensas. Mas então não foi perdoado? Ou foi? Fica uma coisa meio esquisita aí. Né? Uma coisa descasada entre um fato real, que você foi perdoado, mas logo em seguida, no segundo seguinte, você vai rezar, perdoai as nossas ofensas. Mas que ofensa se eu acabei de ser perdoado? No mínimo, isso aqui é um pouco esquisito. Repare que é parecido, né? Digamos assim, que eu digo, é análogo, né? Porque isso aqui está num contexto um pouco maior, que é de uma aula que nós já demos aqui, que é da tradução da missa. Quando se fala assim, o Senhor esteja convosco, e o povo responde, ele está no meio de nós. Fica uma coisa meio esquisita assim, entre esse diálogo aí. Parece um diálogo de surdo-mudo, né? Enfim, vamos voltar então. Então, fulano cometeu um pecado, a alma dele está condenada, o corpo dele está condenado, tem que receber uma pena, o castigo, né? Ele vai ao confessionário, o padre dá o perdão para ele, por isso eu te absolvo dos teus pecados. O que acontece aqui? A doutrina nos diz, ela nos explica melhor isso aqui, ela nos revela. Com esse perdão que se recebe, você, com certeza, tem o perdão da culpa do pecado. Você não é mais culpado daquilo. Por quê? Nosso Senhor já assumiu essa culpa antes, né? Só aplicado em você. Então você fica eximido dessa culpa. É como se o seu currículo não tivesse mais aquele fato que macula, digamos assim, o seu histórico. O seu histórico ela tem uma nota vermelha, sei lá, ou na sua certidão consta lá, você ficou condenado a 30 anos de prisão. Isso é apagado, simplesmente. Você não tem mais aquela culpa no cartório. Você está, de fato, limpo. Assim como a água do batismo nos limpa, com o perdão dado na confissão, fica limpo. Seu histórico, seu currículo está limpo. Só que isso não significa que você não tenha mais que cumprir o castigo. Na verdade, deixa eu seguir para completar o raciocínio. Quando o padre, então, fala, reze 5 Pai Nossos para cumprir a penitência, e você vai lá e reza perdoar as nossas dívidas, aí você vai ver que faz sentido rezar perdoar as nossas dívidas. Por quê? Porque o que ocorreu aqui é que a pena foi comutada, a pena foi transferida, tirou-se a pena eterna e foi comutada, ou seja, foi transformada, foi transferida para a pena no tempo. Aí você vai sofrer esse castigo, você vai ter que pagar esse castigo, essa pena, no tempo, ou seja, em vida. Por isso que, quando você sai do confessionário, você recebeu o perdão, está perdoado, você não é mais culpado daquilo. Mas pode ser que você tenha que cumprir o castigo. Aí faz sentido você rezar e perdoar nossas dívidas, porque aí você pode pedir, olha, ainda mais o castigo que eu tenho que cumprir, até agora isso eu posso pedir, eu vou pedir perdão para que eu não seja castigado. Não é raro você sair do confessionário, ou você tropeça, cai, se machuca, pega uma doença, sofre uma humilhação, bate o carro, alguma coisa acontece com você no tempo. É um castigo. Por isso que a igreja sempre fala, ensina, os santos ensinam,
não reclama quando você sofre alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes é porque você está pagando aquilo que você fez de errado. Você não tem mais a pena eterna. Está livre. Isso, certeza. Agora, o seu corpo cometeu o erro, não é? Você cometeu o erro. Concorda que, por misericórdia, transferiu-se o castigo da eternidade para o tempo. Você está no lucro ainda. Mas ainda assim, nosso Senhor ensinou, reze, perdoai as nossas dívidas. Você ainda pode pedir. Até isso que eu estou devendo de castigo, peço que o Senhor me poupe desse sofrimento. Você pede. Por pedagogia, Deus pode dar. Por pedagogia, Deus pode não dar. Você tem que exercer sua humildade ainda. Não, você ainda tem um pouquinho de orgulho. Você tem que destruir esse orgulho aí. É o sofrimento que vai proporcionar isso aí, né? Então, com essa explicação de que o perdão do padre no confessionário, ele te perdoa da culpa, mas não necessariamente o castigo no tempo foi perdoado, porque tem um efeito medicinal aí, né? Então, faz todo sentido você sair do confessionário e você rezar, perdoar as nossas dívidas. Você não está pedindo mais perdão pelo pecado que você cometeu, porque você já foi perdoado. Mas você pode pedir perdão dessas coisas que você ainda deve. Então agora faz sentido. E mais, eu não coloquei aqui nesse slide, mas nós sabemos que existe o purgatório. No purgatório é um local que depois da morte, se você não tem um pecado mortal, ou seja, você não tem o castigo eterno do inferno, mas você tem algumas faltas leves, os pecados chamados veniais, ou mesmo que você não tem pecados veniais, mas você está endividado ainda, né, com alguns castigos no tempo para sofrer, você vai para o purgatório. No purgatório você vai ter que purgar esses castigos aí. Você pode, inclusive, diminuir o seu tempo no purgatório, ou, de repente, até não ter que ir para o purgatório por meio das indulgências. Por isso que existe a figura também das indulgências. Quando o Papa concede certas devoções, tem lá, indulgência plenária, ou 180 dias de indulgência, é exatamente isso. Aquele castigo que você deve, fazendo algumas práticas de devoção, você obtém a indulgência, aquele castigo fica menor. Você tem que pagar menos no tempo, ou em vida, ou no purgatório. E se de fato você morrer e for para o purgatório, ainda assim, quem está vivo pode aplicar essas indulgências para as pessoas que estão no purgatório, para as almas do purgatório. E aí alivia o tempo de castigo das almas do purgatório. Então veja que faz todo sentido aqui, rezar, perdoar as nossas dívidas, porque realmente nós somos devedores. Nós temos que satisfazer a justiça divina, nós temos que pagar a pena, o castigo, por aquilo que a gente fez de errado. Pela misericórdia de Deus, nosso Senhor, Ele nos livra do castigo eterno. Ele poderia também nos livrar do castigo no tempo? Poderia. Mas tem um efeito medicinal aí, ou seja, para nos tornar mais humildes, né? Para trabalhar esse orgulho, para ele ser cada vez menos presente na nossa vida, até que a gente seja preparado para, quem sabe, né, ir para o céu direto. E para isso, então, eu trago aqui São Tomás de Aquino, naquele comentário ao Pai Nosso. Veja o que ele diga lá. Do pecado se distinguem duas coisas: a culpa, com a qual se ofende a Deus, e o castigo devido por causa dessa culpa. Pela contrição, Deus tira a culpa. É verdade. Mas o castigo eterno é mudado em castigo temporal. Ele é comutado, ele é transformado, né? Por isso o pecador ainda fica obrigado a descontar esse castigo. Nós não temos que pagar mais no inferno, nós temos que pagar no tempo, com alguma humilhação, com alguma incompreensão, às vezes com alguma injustiça. E por isso que os santos, quando a gente estuda isso aqui, aí você começa a entender por que os santos, eles muitas vezes, não que para a gente é miserável, né? Mas os santos, eles ficavam contentes com as injustiças que eles sofriam.
Porque eles falavam, de fato eu estou imitando o nosso Senhor. Porque ele foi o injustiçado. Agora também estou sendo injustiçado. Então, ele estava imitando de fato o nosso Senhor. Deste modo, os pecados são perdoados, quanto à culpa pela contrição, quanto à pena é o castigo, né? Com a confissão e por meio das indulgências. Isso é São Tomás de Aquino, doutor da igreja. Vários papas recomendam que ele seja ensinado no seminário, que ele seja estudado. Então, não é uma pessoa qualquer falando, né? Não é um leigo católico, né, tradicionalista falando isso. Não, isso aqui é um santo doutor da igreja falando. E o Catecismo Romano? O Catecismo Romano também fala a mesma coisa. Diz lá, porque nos tornamos culpados diante de Deus todas as vezes que cometemos pecados e nos expomos às penas devidas, que então temos que resgatar, seja pela satisfação, seja pelo sofrimento. Desta espécie era a dívida que Cristo Nosso Senhor se referia pela boca do profeta. Agora eu não me lembro se é nos Salmos ou o profeta Isaías. Tive de pagar o que não devia. De fato, Nosso Senhor, ele não tinha nada a ver com a história. Ele sofreu, ele pagou aquilo que ele não devia. E, de uma certa maneira, Nossa Senhora sofreu, ela é Imaculada Conceição, ela sofreu, vendo o próprio filho ser morto, né? Ela também não tinha nada a ver com a história. Esta palavra proferida por Deus nos dá a entender que somos não só devedores, mas devedores insolventes. Ou seja, com o pecado mortal, com o pecado original lá de Adão, nós devíamos uma satisfação, uma dívida infinita, e que só Deus, Filho, poderia pagar. Né? Então, devedores. E no Catecismo de São Pio X, também está dito lá, pergunta 310, por que nossos pecados são chamados dívidas? Esse é no capítulo que ele vai explicar o Pai Nosso. Exatamente, ele coloca isso aí. Por quê? Porque, por causa deles, devemos satisfazer a divina justiça, seja nesta vida, no tempo, seja na outra vida, no purgatório. Nós somos devedores disso. Então temos que pagar, por isso que nós somos devedores. Por isso faz todo sentido, depois de se confessar, ter o perdão dos pecados realizado, nós ainda rezamos todos os dias, perdoai as nossas dívidas. Não faz sentido perdoar as nossas ofensas, porque já fomos perdoados. Bom, alguém poderia dizer assim, né? Ah, mas você só trouxe coisas tradicionalistas, né? Isso aí como fala, uma visão tendenciosa. Imagina, né? Você trazer argumentos da doutrina seria uma coisa tendenciosa, né? Pois bem, então, existe aquele catecismo da Igreja Católica, o catecismo amarelo. Eu coloquei aqui como amarelo, porque é conhecido assim, né? No compêndio dele, esse é um resumo, consultando lá na internet, tem uma pergunta que fala, qual a origem da oração do Pai Nosso? E está dito lá, Jesus ensinou-nos esta oração cristã insubstituível, o Pai Nosso. No dia quando um dos discípulos, vendo-o rezar, lhe pediu, ensina-nos a rezar. Isso está no Evangelho de São Lucas. E depois, logo em seguida, vem a frase, a tradição litúrgica da igreja sempre usou o texto de São Mateus. Está dito lá, a tradição da igreja sempre, quando é sempre, sempre. Sempre se usou o texto de São Mateus. Muito bem, então vamos lá para o texto do Evangelho. Lá em São Lucas, capítulo 11, versículo 4, está lá. E perdoa-nos os nossos pecados, pois que também nós perdoamos a todo o nosso devedor. Isso é o Evangelho de São Lucas. Não sei se vocês sabem, né? O Pai Nosso ele é ensinado em dois evangelhos, né? Um pouco mais sintético, que é em São Lucas, esse aqui,
e um em São Mateus, que é um pouco mais extenso. E eu fui pegar também no próprio site do Vaticano, mas não precisa, bom, é que eu não tenho o evangelho em latim, né? E essa passagem em latim. Em latim está lá assim, dimite nobis peccata nostra, homini debente nobis. Então faz todo sentido lá, pecados, né? E depois devedor. Muito bem. Só que a igreja, a tradição litúrgica, sempre usou o texto de São Mateus. Em São Mateus está lá. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se você quer inovar, não quer mais usar a tradição litúrgica da igreja São Mateus, tá bom, então vamos usar São Lucas. Só que em São Lucas está lá, perdoar os nossos pecados, assim como nós somos devedores. Não tem ofensas. Então, até a própria Sagrada Escritura, eles gostam de falar que querem as fontes, lá também não tem ofensas. Então, fica aí mais uma interrogação, né? Até aqui tudo bem? Diante disso, eu sugiro, como resposta àquela pergunta inicial, né? Por que nós rezamos, entre aspas, diferente? Bom, nós rezamos diferente, entre aspas, diferente. Né? Por quê? Porque na Sagrada Escritura está lá, seja em São Lucas, perdoar nossos pecados, então deveríamos rezar assim, ou em São Mateus, perdoar as nossas dívidas. Isso está na Sagrada Escritura. Na Sagrada Tradição, sempre se usou o texto de São Mateus, dívidas. O idioma da igreja é o latim, é uma chamada língua morta, que não muda. Então tem um sentido específico próprio. Está lá, o sentido é esse. E o sentido lá de débita é dívida. Dívida é o termo que expressa com precisão a doutrina. A doutrina católica nos é ensinada assim. Você tem culpa e você tem um castigo. Você é perdoado da culpa, o castigo eterno é comutado para o castigo terreno. Dívidas faz todo sentido isso. Então dá uma coesão aí, uma precisão doutrinária. Como eu disse, essa coerência, esse sentido lógico, faz todo sentido quando recebemos o perdão da confissão sacramental. Tudo bem? Alguma dúvida? Me parece, eu sou suspeito, né, de falar, mas me parece simples, né? Só que eu tenho uma dúvida. Ninguém tem dúvida? Eu tenho uma dúvida. Agora eu devolvo a pergunta, né? Por que mudaram? Qual o sentido de ter mudado? Eu procurei, claro, eu procurei na internet, né? Eu não tenho como ir numa biblioteca, sei lá, do Vaticano ou de Oxford, então fui na internet, né? Mas assim, eu não encontrei algum documento, alguma coisa, né, documentada que tenha isso aí, né? A gente tem alguns relatos de que fala que alguns missais já tinham essa tradução, mas então não existe um documento dizendo assim, agora é desse jeito. Foram mudando, né? Essa explicação que esse padre me deu, talvez ele acreditasse nisso também. Talvez ele nem soubesse que não queriam usar um termo capitalista, então mudaram para ofensas, né? Mas tenho cá minhas dúvidas. Então eu devolvo a pergunta, por que eles mudaram? Vamos ver se eles respondem, né? Acho que eles não respondem, não. Tá bem? É isso. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.